Olá, todo mundo. Meu nome é Tatiana Teixeira, eu sou editora do Observatório Político dos Estados Unidos, o OPEU, e junto com a professora e pesquisadora Neuza Maria Bojequian, apresento o Diálogos INEU. Tanto o OPEU quanto o Diálogos INEU são duas iniciativas de difusão científica promovidas pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, o INCT-INEU, e que contam tanto o INCT quanto as duas iniciativas, com apoio da FAPESP, da CAPES e do CNPq. Bom, a gente viu nos últimos dias, e continua vendo, que a política doméstica está ocupando o noticiário americano, né? Assim, política, economia, as disputas intra- e interpartidárias. E aí, para a gente abordar esses assuntos, a gente recebe hoje uma pessoa muito querida também da nossa rede, o professor Felipe Mendonça. Felipe, vou pedir para você se apresentar, enfim, o que você considerar pertinente, e aí a gente segue adiante na nossa conversa. Olá, muito obrigado pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho o Diálogos INEU uma ótima iniciativa para discutir Estados Unidos. Eu sou professor da Universidade Federal de Uberlândia, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e tenho militado na grande área de economia política internacional, olhando sempre para os Estados Unidos, né? Então, além disso, eu tenho um projeto de divulgação científica na área de relações internacionais, que é um podcast, que eu tenho a alegria de tocar junto com a Débora Prado, a Carol Pavese e o Geraldo Zaran. O podcast chama-se Chutando a Escada, então eu convido todo mundo que tem interesse na mídia a dar um pulinho lá. Chutando a Escada, melhor podcast de política internacional, que também fala de política doméstica. Eu sou super fã, recomendo. Hoje, na verdade, Chutando a Escada vem o Diálogos, e Diálogos já foi o Chutando a Escada. Exatamente. Eu ainda quero que... Ainda faltam Geraldo e Carol para virem aqui ao Diálogos, né? Tem que cobrar, fica a cobrança pública. Sim, vou mandar uma mensagem para eles. Felipe, eu queria que você primeiro explicasse o que é o shutdown, por que todo ano tem essa ameaça. Bom, de fato, todo ano a gente vê essa agenda voltando, né, às vezes com mais força, às vezes com menos força. Isso tem muito a ver, inclusive, com a correlação de forças no Congresso estadunidense, principalmente. Mas é importante lembrar que o problema, né, do déficit crônico que os Estados Unidos enfrentam hoje vem desde a década de 70. Portanto, é um problema antigo, né, e que, inclusive, nos Estados Unidos, além de um déficit fiscal enorme, como a gente pode discutir daqui a pouco, tem um outro diferencial, que é justamente a composição, ou melhor, a intersecção entre dois grandes déficits. Um é o déficit fiscal, que eu já falei, que é justamente esse que gera constantes, né, rediscussões no Congresso, e um outro que é um déficit em transações correntes, que está muito ligado ao déficit comercial, que também é crônico, também é estrutural nos Estados Unidos. A combinação desses dois déficits acabam fazendo com que os Estados Unidos funcionem, né, a sua política econômica de maneira muito específica, de modo que se a gente tivesse, por exemplo, um quadro semelhante no Brasil, enfim, já seria o fim dos tempos, né, porque aqui a gente não toleraria esse tipo de coisa. E de 70 para cá, o déficit fiscal oscilou, mas principalmente já no século XXI, ele nunca foi superavitário. Ele sempre foi deficitário, principalmente depois de 2001, já no âmbito, né, da guerra contra o terror, e depois ele tem um novo fôlego grande, né, por conta da crise do subprime em 2008, e agora, no governo Trump, ele explodiu, né? O déficit chegou a algo em torno de 3 trilhões de dólares. Justamente perguntar, explodiu por quê? E, assim, para o cidadão comum, mesmo tendo explodido o déficit, enfim, isso é uma coisa, né, tem uma abstração aí, né, do que é esse déficit. O percentual de emprego em Trump estava alto, né, havia uma sensação de que a economia ia bem. Você pode depois, na sequência... Isso, exatamente. O que aconteceu no governo Trump, assim, grosso modo? Você tinha ali um governo que assume defendendo a redução do Estado na economia,
né? Então, o Trump, logo que assume, ele começa a enviar projetos de lei para desonerar, enfim, os empresários, tirar, né, carga tributária, muito ancorado nessa ideia de que o Estado mínimo ele é adequado, né, para o crescimento econômico. Portanto, uma política liberal clássica, né? Mas, paralelo a isso, os Estados Unidos acabam que se veem jogado numa crise que já antecedia, inclusive, a pandemia. Isso tem a ver muito com a relação que os Estados Unidos têm com a China e tal. Isso se converteu numa guerra comercial com a China, porque já havia uma pressão sobre o emprego, sobre a distribuição de renda, né, no trabalhador e na trabalhadora estadunidense. E, por outro lado, quando a pandemia começa, o Trump ele entra com injeção de dinheiro, né? E isso joga o gasto público dos Estados Unidos na casa de, em 2020, 28 trilhões de dólares. E aí, se você desconta esses gastos com as receitas, você tem ali um déficit fiscal de 3 trilhões de dólares de 2020 para 2021. E aí o Biden, ele herda o problema, né? Então, não foi ele que criou o problema, mas também não foi nem o Trump, né? Como eu disse, é um problema que já vem numa crescente, é um problema estrutural, exatamente, e o Biden herda isso, só que o Biden herda o problema do Trump, esse déficit, enfim, é o recorde, né? Em termos de tamanho, né? E com um adicional também, com um outro agravante, porque o Biden foi eleito usando uma plataforma econômica de resgate, né, de grandes planos econômicos para resgate tanto do parque industrial estadunidense, mas também com um grande plano de bem-estar social, né, de políticas sociais. E esses dois planos, obviamente, eles demandam, né, das contas públicas um volume também recorde de dinheiro. Então, veja, você já tem o Biden já herda um déficit recorde. É claro, tem a pandemia e tal, mas ele herda o déficit e amparado numa plataforma econômica que exige um aporte muito, muito maior. Então, a conta fica difícil de fechar. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que agora, em setembro, os Estados Unidos atingiram o teto da dívida. Aqui no Brasil, a gente conhece muito, né, o teto da dívida. Lá, eles têm um teto também que é imposto pelo Congresso. Mas diferente daqui no Brasil, que a gente amarrou o teto por 20 anos, né, quando aprovado, em emenda constitucional, lá o teto de gastos é constantemente rediscutido. Então, aconteceu em praticamente todos os governos, é uma questão bipartidária. Então, se a gente pega, já que a gente está com recorte do século XXI, de Bush para frente, todos pediram elevação do teto. Sempre houve um debate sobre qual é o limite dessas constantes elevações do teto, mas fato é que, historicamente, os Estados Unidos sempre ampliam o teto e isso nunca se converte num problema grave, né? E é justamente o que aconteceu agora. Os Estados Unidos atingiram esse teto, aí conseguiram uma aprovação até 3 de dezembro, né, um limite maior até 3 de dezembro. Esse limite certamente vai estourar em dezembro, então em setembro eles barrigaram o problema, né, e agora em dezembro certamente o tema vai voltar por 2 motivos. Primeiro porque, mesmo sem o plano econômico do Biden, as contas já não fecham, e ainda, se aprovados os planos, ainda haverá mais uma tensão em cima do orçamento, o que demandará do Congresso a necessidade, né, de uma ampliação do teto. E esse gargalo ele vai explodir lá em 3 de setembro, mais ou menos aquela semana, aonde o limite, né, de tempo se esgota, e aí os Estados Unidos vão precisar de um novo aporte. Já até aconteceu antes, né, de esses prazos serem vencidos, e aí aconteceu o shutdown, né? No governo Trump, por exemplo. No próprio governo Trump. E isso também é mais ou menos comum, né? Gera uma tensão, é uma forma também de se negociar. Talvez aconteça, inclusive, agora, em 2021, logo no primeiro ano do governo Biden. Vamos ver. Mas
qual é o dever de casa que os Estados Unidos não estão fazendo e que esperam ou impõem direto ou indiretamente por meio, né, a gente sabe, organizações multilaterais, enfim, aos outros países, principalmente aos países periféricos? Essa pergunta De $1 é milhão. muito boa. Por quê? Porque ela, por vários motivos, né? Tem um principal, pelo menos para a gente, que olha para os Estados Unidos a partir do Sul, é que os Estados Unidos sempre têm o que dizer sobre a nossa política econômica, né? Sobre a política econômica brasileira. Então, a gente sempre tem, né, os pacotes, enfim, as medidas, a cartilha que seria adequada para países periféricos como o Brasil. Cartilhas essas que eles, por exemplo, não implementam, basta ver a situação do déficit gêmeos, né, como a gente estava falando lá no início. Isso tem a ver com, primeiro, o papel que os Estados Unidos desempenham nas relações econômicas internacionais. Então, não dá para comparar os Estados Unidos, o déficit estadunidense com o déficit brasileiro. Primeiro, porque os Estados Unidos têm o que o Charles de Gaulle já falava lá desde a década de 60, um privilégio exorbitante, né, um direito de senhoriagem praticamente limitada que nenhum outro país tem. Ou seja, eles têm o dólar, por exemplo, a sua dívida em dólar, e aí eles têm uma máquina que nenhum outro país tem. Então, o peso da dívida na economia estadunidense é muito diferente, por exemplo, do peso da dívida no Brasil. São países que estão posicionados de maneira muito distante, né, na hierarquia do sistema internacional. Por outro lado, há uma tradição, principalmente dentro do Partido Republicano nos Estados Unidos, de sempre tentar enfatizar a questão do gasto e ignorar a questão da arrecadação, porque a conta não fecha, mas a conta tem dois lados. Você tem um lado do gasto, que se de fato aumenta o gasto e você não arrecada em termos proporcionais, o déficit aumenta. Mas tradicionalmente se olha apenas, se tenta economizar reduzindo gastos. Essa é uma tradição, principalmente do Partido Republicano. E o que o Partido Democrata tenta fazer? Tenta reequilibrar, né, as contas por meio da receita. Então, é o que o Biden pretende fazer, aumentar impostos, aumentar a arrecadação, principalmente, segundo o plano do Biden, no topo da hierarquia econômica estadunidense, para, com isso, adquirir os recursos necessários para poder fazer os seus grandes planos de investimento em infraestrutura e em políticas de bem-estar social. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, o que os Estados Unidos não fazem, né, tradicionalmente, o que eles não fazem eles não fazem reformas, né, por exemplo, no imposto de renda, ou seja, na arrecadação como um todo, para arrecadar mais, de modo a financiar os seus próprios gastos. E isso é uma tendência que eu diria quase bipartidária. Pega, por exemplo, o centro do Partido Democrata também. E aí você não mexe nesses termos, né? E o que o Trump vem fazendo em governos anteriores, o próprio Bush filho, sempre foram medidas no sentido de desonerar os impostos, mas mantendo os gastos. O déficit sobe. E agora o Biden tem essa grande batata quente na mão, né? Ele precisa gastar mais e precisa, com isso, arrecadar mais. Mas para arrecadar mais, ele tem que passar um projeto de lei indigesto para boa parte da população mais poderosa estadunidense. Você falou desses planos que ainda precisam, né, ser aprovados, né? A agenda, assim, a cara do governo Biden, né? Tanto o plano de infraestrutura, que já foi aprovado no Senado em agosto, né? É bom a gente lembrar, enfim, agora se encontra ali atravancado na Câmara, por conta dessas disputas assim, dentro do próprio partido dele, né, entre os democratas, que não conseguem sequer chegar a um consenso sobre o que gastar onde, né? Então, a minha pergunta é, ano que vem a gente tem midterms, né? Para quem está acompanhando a gente, midterms são as eleições de meio de mandato, em que a gente tem, no ano que vem, vão ser renovadas 469 cadeiras no Congresso, né? Tem uma parte no Senado, 35 cadeiras no Senado, e aí 400, o total, né, de cadeiras da Câmara. Se Biden não conseguir aprovar
pelo menos infraestrutura e o pacote de benefícios sociais, né, que é uma vitrine do governo, como é que vai ficar? Essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo, né? Mas como ele vai fazer essa virada de chave, que é o que ele propõe, né, no modelo dele agora econômico, para, por exemplo, com uma resposta de contenção da China, né, entre outros pontos. Essa, de fato, é a grande questão, acho que, para a política econômica do Biden. Ele tem uma janela de oportunidade, né? Que é justamente essa que se encerra no fim, agora, de 2021. Porque 2022, como você bem mencionou, é um ano muito incerto, considerando que é um ano eleitoral. Então, essa janela de oportunidade, claro, obviamente, ela tem sido considerada pelo governo, de modo, inclusive, que eles colocaram um deadline, né, para tentar aprovar os 2 projetos, que agora se encerra no final de outubro, justamente para tentar dar vazão a essas demandas. E o trade-off aí é justamente esse. Caso o Biden não consiga aprovar, né, os pacotes que prometeu, a expectativa é que o Partido Democrata chegue enfraquecido nas eleições de 2022, o que poderia se converter numa alteração na correlação de forças no Congresso, o que, obviamente, traria mais transtornos para a continuidade do plano do Biden. Então, eles têm agora tudo ou nada para aprovar os 2 pacotes. Como você também mencionou, é um pacote que já foi, inclusive, objeto de discussão no Senado. Ele tinha originalmente o tamanho de 2,3 trilhões de dólares, mas aí foi aprovado pela metade, né? O Senado recortou, tirou metade do aporte, então caiu para algo em torno de 1,2 trilhão de dólares. Agora tem um segundo pacote que originalmente tinha um peso de 3,5 trilhões, olha só, está falando de originalmente 2,3 trilhões para infraestrutura e um segundo pacote de 3,5 trilhões para políticas de bem-estar social, num cenário já de déficit crônico e de recorde de déficit, que é o que a gente estava falando na primeira parte da conversa. Então, provavelmente, esse segundo pacote, originalmente pensado em 3,5 trilhões, deve cair também pela metade. As alas mais ao centro do Partido Democrata têm falado em algo em torno de 1,5 trilhão de dólares para esse pacote, que é o Build Back Better, né? O pacote ligado a políticas sociais. E aí, a ala mais à esquerda do Partido Democrata não quer uma redução desse tamanho e começa a ameaçar, inclusive, a não aprovação do pacote de infraestrutura, caso a redução do pacote de políticas sociais seja cortado de maneira muito agressiva. Então, esse é o xadrez agora. E o que o Biden tem feito? Ele tem tentado manter a sua base unida, tem negociado, né, uma redução no pacote, então ninguém sabe exatamente se esse pacote ele vai cair e quais programas serão, por exemplo, deixados pelo caminho, se os programas eles terão um achatamento no tempo de validade ou como vai ser, e esse é o trade-off. E como a base democrata, a maioria democrata no Congresso tem uma margem estreita, então o voto de cada um deles se tornou muito importante. E essa tem sido uma oportunidade de alguns senadores barganharem, né? Então, esse é o momento agora que o Biden está vivendo. Se consegue manter todo o partido unido, e para isso ele tem feito concessões à ala mais centrista, né, do Partido Democrata. Isso significa uma redução no tamanho do plano. Não sem protestos, né, da ala mais à esquerda do partido, que quer manter o pacote, o mega pacote, no seu tamanho original, que geraria ali algo em torno de 3,5 trilhões de dólares. Então, esse é o jogo, e há um consenso, pelo menos, na discussão dentro do Partido Democrata, até onde eu pude observar, que a janela de oportunidades é essa, né? É agora, 2021. Se passar,
já não se sabe mais qual é a viabilidade do acordo. Então, o Biden está correndo contra o relógio, vamos ver onde isso vai nos levar. Tem essa semana, eu acho, né, saiu um artigo no 35 Eight dizendo justamente que os democratas já estão se preocupando bastante com as eleições, né? Pelo menos 10 democratas decidiram não buscar reeleição contra 9 republicanos, então o cenário está assim, muito ainda instável, né? Ainda com mudanças. Mas eu queria, enfim, falando, né, a gente já falou de política doméstica um pouco, você e os que me orientando escreveram sobre a USTR, e aí eu acho que eu já entro também um pouco mais na sua área, né, que é de política comercial. De que forma, tem algum impacto essas disputas internas, aprovação de teto da dívida, déficit, na política comercial, de que forma, qual a relação da China com isso? Acho que são questões que aparentemente não se relacionam, mas se relacionam, e a gente podia esclarecer para quem está assistindo. Ótima pergunta. De fato, a China tem tudo a ver com isso, né? A China é o centro disso, eu diria, né? E nesse ponto, tanto o governo, por exemplo, de Trump e de Biden não diferem, não diferem. A gente vê aqui, né? Claro, há um abismo enorme quando a gente compara o Trump e o Biden em inúmeros temas, mas na política comercial há alguns consensos, né? Um deles diz respeito justamente ao papel que a China desempenha negativo, né? Tanto no Pacto Produtivo estadunidense, mas também na qualidade do emprego, e eles acreditam que a China não joga de acordo com as regras, né? E que, por isso, os Estados Unidos precisam adotar toda a medida necessária para conter os avanços injustos, né? Eles usam o termo unfair para se referir à maneira como a China comercializa com os Estados Unidos. Essa tem sido a declaração bem dura da Catherine, né? A USTR. A Catherine Tai, atual USTR, ela foi escolhida, inclusive, por conta disso, né? Ela foi escolhida porque ela tem um histórico de engajamento, principalmente no continente asiático, e ela defende de maneira muito enfática a necessidade de algum tipo de contenção da China. E qual que é o diagnóstico geral? O diagnóstico geral é que a China ela é responsável pelo déficit comercial dos Estados Unidos, que leva a um déficit de transações correntes, que leva ao déficit gêmeos também, que era o que a gente estava falando lá atrás. E que, portanto, seria necessário você criar mecanismos para conter o déficit comercial com a China. O Trump usou o método da guerra comercial. Não funcionou porque teve impacto doméstico para os trabalhadores, né? Teve um impacto doméstico grande, como você bem mencionou. Por quê? Porque o custo da guerra comercial voltou para o consumidor estadunidense em preços mais altos. E é preciso lembrar que na maneira como as cadeias de produção hoje se organizam, então não há como você simplesmente levantar barreiras contra um país e achar que isso vai se reverter exclusivamente em benefícios econômicos. No caso da guerra comercial com a China triangulava as exportações por outros países, retalhava em setores estratégicos para a corrida eleitoral, né? E, por outro lado, estrangulava preços, né, de modo a onerar um pouco o consumidor médio estadunidense. Portanto, a guerra comercial, ela nem do ponto de vista do déficit, você olha, por exemplo, se o déficit comercial com a China aumentou ou diminuiu, ele manteve-se no mesmo patamar. Então, a guerra comercial com a China não se tratou, em termos de resultado, sobre déficit ou nada disso. Era uma questão política, um pleito, né, um argumento que o Trump pretendia usar e usou, principalmente na corrida eleitoral contra o Biden, dizendo que conseguia falar duro com a China. O Biden tem uma estratégia um pouco diferente. Ele tem uma estratégia de tentar conter a China pelo entorno, né? E a gente tem visto aproximações, tentativas de aproximação pelo entorno, e tem demonstrado que pretende usar das instituições multilaterais,
das instituições econômicas em geral para poder conter o que eles chamam de práticas injustas chinesas. Então, a ideia dele é fazer uso das instituições multilaterais para fazer esse trabalho. E provavelmente não funcione também, a gente tem que ver o desenrolar do governo Biden para entender. A questão é se ele tem um plano B, porque, enfim, se já está difícil aprovar certas medidas e os planos principais dentro de casa, né, sendo que esses planos são, pelo que a gente acompanhou durante a campanha eleitoral, e ele reforça cada discurso, e a Janet Yellen também, o Powell, fazem parte dessa estratégia de contenção. Qual seria o plano B para poder lidar com a China, né? Pois é, essa é a pergunta. Eu acho que hoje todo estrategista se pensa, né, como poder desatar esse nó, porque de fato é um nó, né, é um nó a economia estadunidense. Eu acho que não é exagero dizer que ela é dependente da economia chinesa, né? Você tem uma relação muito carnal entre as duas economias, de modo que esse nó é difícil de desatar. Então, se você tenta desatar usando mecanismos clássicos, como tarifas ou coisas do tipo, esse custo tende a voltar para o próprio consumidor. O Biden tem um diagnóstico, ele tem um plano. O plano dele é investir no parque industrial estadunidense por meio do projeto de infraestrutura, reindustrializar os Estados Unidos, claro, dentro de um novo aporte, de novas tecnologias, dentro de uma leitura, né, que defenda o meio ambiente e coisas desse tipo. E ele também tem um outro instrumento, que é manter uma relação dura com a China em termos comerciais, usando para isso tanto as suas instituições domésticas, mas também as instituições econômicas internacionais. E ele tem um outro plano, que a gente ainda não sabe qual é a dimensão e a viabilidade, que é um plano audacioso, que é o B3W, né, de tentativa de criação de projetos de infraestrutura, também no âmbito do G7, para poder conter, em grande medida, os avanços chineses, dos investimentos chineses em regiões periféricas, como a própria América Latina. E isso demanda custos, e aí as correlações de força ficam cada vez mais complexas, né? Então, o Biden tem um nó aí bem grande para desatar. A gente pulou para o plano internacional. Minha última pergunta, e aí para esclarecer para quem está ouvindo, acompanhando o programa, existe agora, está se tentando, né, pressionar para a criação de um imposto global, né, sobre uma tributação global sobre as grandes corporações, né, principalmente os setores tecnológicos. E aí, de que forma isso ajuda, ou por que Biden está insistindo nisso? Qual a relação disso com o plano dele e, enfim, essa tentativa de equilibrar e tornar o país mais competitivo? Então, o que se pensa, assim, em termos gerais, né, resumindo bastante o debate, é que quando se olha os dados, né, principalmente depois da pandemia, dentro e fora dos Estados Unidos, há um crescente aumento da desigualdade econômica, né? E isso não é uma especificidade, por exemplo, brasileira. Os Estados Unidos, enfim, já sempre foram um país muito desigual, né? Antes da pandemia, se você pega, por exemplo, dados como quantidade de pessoas que detêm ações, por exemplo, então o topo 10% mais rico das famílias estadunidenses possuem 90% das ações, né? Então 52% das riquezas, enquanto que o resto, né, ou seja, os 60% mais pobres possuem 12% de ações. Isso vem aumentando. Se você pega, por exemplo, dados agora de 2020, portanto, dados pós-pandemia, né? O topo 1% da elite, né, estadunidense ganhou algo em torno de 6 trilhões de dólares em ações. E as empresas tecnológicas estão todas ali, né? Pois é. Google. Exatamente. Então, a pandemia foi muito lucrativa, né, para o topo 1% da pirâmide, né, estadunidense. Esse é um padrão que os Estados Unidos, isso aparece mais acentuado nos Estados Unidos, aparece no Brasil,
E é uma tendência, inclusive, mundial, né? Eu acho que é uma tendência, se você pegar os países da OCDE, é uma tendência, a pandemia agravou isso. Então, qual que é a solução, né, que o Biden tenta liderar um consenso em torno disso? É que a desigualdade ela precisa ser freada de alguma forma, né? E como que você freia a desigualdade? Você freia a desigualdade diminuindo esse gap entre o topo, né, da pirâmide e a base da pirâmide. E o topo da pirâmide, como que você traz o topo da pirâmide em direção ao centro da pirâmide? Por meio de taxação, por meio de imposto. Então, aí há esse debate sobre a necessidade de você taxar os super ricos. E aqui, né, talvez alguém me escuta, estão querendo me taxar e tal. Não, a gente está falando de gente super rica. Não dá para comentar isso, Felipe. Não, a gente não está falando, não é isso. A gente está falando de gente que está na casa dos bi, né? Jeff Bezos. Isso, é essa galera. Por outro lado, na outra frente de atuação, ao mesmo tempo que você sobretaxa, né, esse topo da pirâmide, você tem que investir na base da pirâmide. E você investe na base por meio de projetos de infraestrutura, que envolve educação, envolve infraestrutura em geral, né? Transporte, saúde, enfim, medidas sanitárias, né? Saneamento básico e coisas do gênero. Então, o plano do Biden internacional, acho que a iniciativa B3W atua nessas duas pontas, né? Primeiro, aponta nessa direção da necessidade de você arrecadar, usando para isso impostos ou taxas do topo da pirâmide. E esse dinheiro deveria se reverter para, enfim, investimento na base da pirâmide, portanto, levando todos um pouco mais ao centro, né? Não é eliminar a pirâmide, a B3W não tem essa iniciativa, nem o governo Biden, mas é um pouco diminuir o gap. E eu acho que essa atuação que o Biden tem, tanto no plano internacional, basta ver o que ele tem dito, né, nos seus discursos, ou, por exemplo, na própria iniciativa B3W, mas também no que acontece dentro dos Estados Unidos, né? Basta ver os seus planos de aporte econômico e a maneira como ele tem defendido a necessidade de taxar os super ricos nos Estados Unidos. Nesse momento, a situação ainda, enfim, não é tão boa, né? Os números de emprego, enfim, a recuperação ainda demora um pouco. Uma pesquisa recente da CNN diz que pelo menos 69% dos americanos acreditam que a situação vai mal, né? O país está ruim. E a aprovação do Biden, enfim, está pouco acima de 50%. Então, é bom correr. E, ao mesmo tempo, eu não sei se é a mesma pesquisa, diz que a população americana vê com bons olhos o projeto de aporte econômico do Biden, tanto na infraestrutura humana, né, que é como ele chama, né, o Build Back Better, a infraestrutura humana, quanto na infraestrutura produtiva, né? E caso ele não seja, se os projetos não forem aprovados, eu acho que isso vai tensionar muito na opinião pública estadunidense. Essa pergunta, né, se aprova ou não os projetos, ela depende, dizer que sim ou não, depende de como a pergunta é apresentada. Né? E é em cima disso, já pensando nas eleições do ano que vem, que os republicanos têm investido cada vez mais em taxar os projetos socialistas do governo Biden, de esquerda, né? Assim, politizar cada vez mais essa questão que é econômica, mostrando que, sem explicar exatamente o que é, né? O que cada projeto pode proporcionar de benefício para a população. E aí, dependendo de como é esse frame. Isso. E exatamente esse é o ponto que, inclusive, hoje divide parte do Partido Democrata, porque o governo Biden, no sentido de tentar evitar, né, esse desconhecimento sobre o projeto, fez ampla propaganda para os inúmeros programas
do Build Back Better, né? Você tem lá, por exemplo, auxílio creche, auxílio, como chama, a maternidade, quando a mulher dá à luz, ela poderia ter 2 semanas, 12 semanas de trabalho pago para poder cuidar do recém-nascido. Você tem lá uma política de universidade pública, você tem políticas, por exemplo, de compra de medicamentos mais barato. E aí agora a ala mais ao centro do Partido Democrata quer reduzir o pacote pela metade. E aí, para reduzir o pacote pela metade, você tem que dizer para o eleitorado qual programa que você prometeu você vai abandonar. Isso tem um custo também, né? E esse é o trade-off hoje que o Biden está tentando encontrar. É muito interessante esse ponto. Sim, que não repita o que aconteceu na gestão do Barack Obama, que usou um imenso capital político para poder aprovar o Obamacare. E, enfim, isso, no final, acabou tendo, assim, gerou um monte de disputa política, mas comprometeu a margem de capital que ele poderia ter para outras questões igualmente importantes, né? Alguns analistas veem muita semelhança. E Biden é um presidente que pensa em deixar um legado já, considerando que talvez não venha se recandidatar, né, um político bem tradicional de Washington. Então, isso. Eu queria, Felipe, que você... Eu até vou me adiantar, mas eu queria que você, enfim, mantendo a tradição do meu episódio, deixasse dicas de texto, site, alguma coisa sobre esse tema, ou sobre a sua produção também, né? Interessante também mostrar para o pessoal. E eu já queria mostrar Poder e Comércio. Botei aqui em sua homenagem a melhor obra, não me corrija se eu estiver certo, prêmio de melhor obra científica da Unbox em 2019. 2019, escrito, sim, um projeto super denso, escrito com o professor Tulo Vijevni, que é o nosso vice-coordenador do INCT-INEU, e também com outro pesquisador do INCT-INEU, Thiago Lima. Essa é a minha indicação. E aí, quais as suas? Obrigado pela indicação. Por isso que é bom ter amigas. Coloca uma tag lá, melhor obra. Mas esse é um trabalho que eu fico muito feliz em ter contribuído, né, com um mestre. Referência. Um grande mestre, né? E também um grande amigo, Thiago Lima, um pesquisador de mão cheia. E, olha, se eles estiverem me assistindo, a gente já está na plano aí de fazer a sequência desse livro. Então, já fica aqui o registro, né, para deixar arquivado. Então, você vai ter de voltar para que eu possa divulgar novamente e falar de um novo prêmio que vocês venham ganhar. Mas calma, vai demorar um pouco. Mas eu queria indicar, então, um livro, né, que eu acho que passa bem, assim, por boa parte das questões que a gente trabalhou aqui, que é um livro do Leo Panitch e do Sam Giltin, né, chamado The Making of Global Capitalism, The Political Economy of American Empire. É um livro que pega desde o New Deal, né, e conta toda essa história, né, da construção da hegemonia estadunidense e passa, entre outras coisas, por grandes tentativas, né, de construção de projetos de desenvolvimento, desde o New Deal, passando pelo projeto da Grande Sociedade, do Johnson, e vindo quase ali a virada do século XX para o XXI. O Leo Panitch, infelizmente, né, faleceu, e então também fica como uma homenagem ao grande mestre Leo Panitch, que escreveu essa obra, que é referência para quem estuda economia política internacional e Estados Unidos. E, se você me permitir, tem um filme, inclusive ganhador de Oscar, que fala um pouco sobre temas, né, que a gente tratou aqui, que chama-se Indústria Americana, né? É um filme que é um documentário que conta um pouco o papel, a presença chinesa dentro do mercado de trabalho e da produção industrial nos Estados Unidos. Eu recomendo também esse filme para ter um pouco a dimensão, né, do gargalo que os Estados Unidos enfrentam quando se referem à China e política econômica e tudo mais. Você resenhou esse filme para uma coletânea, não foi?
Pois é, eu tive a alegria de escrever junto com o Alexandre Leite uma resenha, né, uma reflexão baseada nesse documentário Indústria Americana. O trabalho foi publicado no livro chamado Cinema e Humanidades, Ensaios Multidisciplinares, organizado pelo Samir Perrone. Depois eu mando para você uma cópia aí do livro. E eu até me lembrei, se me permite uma outra indicação. Eu falei agora há pouco sobre o Léo Panit, né? Eu tive também a alegria e a tristeza de entrevistar o Léo Panit. Eu digo tristeza porque foi a última entrevista dele, né? E essa entrevista está disponível no YouTube, no canal da rede marxista de relações internacionais, a RIMA, e a gente também transcreveu a entrevista, tanto por português quanto por inglês. No português, ela foi intitulada O Acirramento das Contradições do Império, eleição nos Estados Unidos e seus impactos. Eu vou Publicarei no Peu, não sabia. Publicarei no Peu. Foi publicada, e no inglês foi publicado na Studies in Political Economy, The Growing Contradiction Within the Empire, an Interview with Léo Panit. Então está nos 2 idiomas aí. E no YouTube tá, claro, obviamente a entrevista foi feita em inglês, mas quem não é fluente no idioma, a gente legendou toda a entrevista, então dá para ativar a legenda em português e acompanhar. Adorei, Felipe. Adorei porque eu entendi tudo que você explicou. Então, depois que aprovarem teto da dívida, orçamento, aí você volta para explicar tudo de novo para a gente. Tá bom assim? Tá combinado. Agradeço você ter vindo e agradeço também a quem ficou até agora assistindo com a gente. Se você gostou desse vídeo, dê a sua curtida, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Até.